Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas da ficção científica e pessoas da fricção científica, o novo nome do nosso podcast. Você que está ouvindo nas melhores plataformas de streaming do Brasil e também nas piores e no YouTube, e você que ouve lá no fone de ouvido com a sua namorada, vendo alguma coisa na telinha do computador, na televisão, comendo uma pipoquinha ou comendo outras coisas mais interessantes. Nós estamos aqui para falar... A galera gostou, hein? Nós estamos aqui para falar de uma coisa muito bacana. Eu não sei se vocês adivinham, vou fazer aquilo tradicional, a tradição começou no encontro passado, cantar a música errada na abertura do programa. Então vamos lá. Janga, 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 bam, bam. Janga, 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 bam, bam. Uau, 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 bim, bom, 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 bom. E como diz o meu filho quando era criança, cré, cré, cré. Segundo ele, é o barulho da TARDIS se materializando. Cré, 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 cré. Nós viemos hoje falar de Doctor Who. A ideia do programa hoje é apresentar a série para os nossos ouvintes, né? E dizer também um pouquinho daquilo que pode ser, o que poderiam ser as contribuições que ela trouxe ao longo desses anos todos e que ela traz em torno da crítica social, e falar um pouquinho também da figura do doutor como uma metáfora existencial para a nossa própria vida. Essa é a minha proposta. É claro que ela vai ser subvertida pelos meus colegas, amigos, companheiros, parceiros aqui presentes. Drius. Ueba! Delfim. Hoje é o nosso grande crossover de Doctor Who com Mussum, que nós estamos gravando de tardes. Beleza. Eita, festa. Essa é a verdadeira piada de... E o nosso querido Joá. Oi, tchau. Que, como sempre, é o sujeito oculto, mas muito participante da nossa programação. Então, meninos, a gente começa, talvez, com aquela pergunta de sempre, que a gente costuma usar, né? Pessoas, por que uma pessoa deveria assistir Doctor Who? Pensando só na série, porque ela o Doctor Who é um evento transmídia, né? Tem programa de rádio, revista em quadrinho, livro, coisas na internet, e o barato é que é tudo canon, né? Eles nunca disseram aí, não, vocês não devem levar isso em consideração. Tudo é verdade, tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Eu acho que eu conheço esse nome de algum lugar também. O que vocês acham, gente? Vamos lá. Doctor Who. Tipo, até o que não é canon é legal de falar, porque, por exemplo, Doctor Who chegou no Brasil pelas duas únicas coisas que não são canon, que são os dois filmes em que o Doctor Who é interpretado pelo único Doctor que não é considerado canon, que é o Peter Cushing, né? Então, tipo, meu primeiro encontro com o Doutor, né? É bom falar sobre isso. Meu primeiro encontro com o Doutor, e eu acho legal isso, porque eu era criança, estava voltando da formatura da minha tia Edna, lá no teatro que tem em Campinas, do Castro Mendes, era um sábado à noite, e a gente tinha TV preto e branco em casa. E, tipo, na hora de sábado à noite, tipo, meu pai e minha mãe não ligavam para a televisão, é inacreditável. A televisão era minha e do meu irmão até às 10 da noite, que era a hora que a gente tinha, inevitavelmente, que dormir. Eu com 8 anos de idade e meu irmão com 6 na época. E daí ligando a TV, na Record, como sempre, que lá em casa a Globo não mandava, nunca mandou, incrível. Ainda bem que não é hoje, né? Senão você estaria vendo todas as novelas da Record, pobre cabecinha de pobre criança. Não, mas tipo, para casa, mas tipo, se não era Record, era Bandeirantes, se não era Bandeirantes, era Tupi, ainda tinha Tupi. Tupi era muito boa. E hoje em dia tem opções também, sabe? Então, tipo, eu não ia ficar vendo novela. Enfim, teve diversão. Liguei a televisão e estava passando aqueles robôs cheios de bolinhas e tal, né? Chamados Daleks, falando com a voz de robô, com a dublagem brasileira, que é mais legal, né? E, tipo, eu fiquei paralisado com aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo e, tipo, eu tentava na escola conversar com alguém, se alguém tinha visto. E ninguém tinha visto. E por décadas, não é anos, por décadas, ninguém sabia do que eu estava falando, sabe? E o doutor nunca é chamado de doutor. E por algum motivo eu sabia que aquilo era Doctor Who, porque acho que eu tinha visto alguma chamada, tal. E por algum motivo não foi traduzido no Brasil para Doutor Quem. Era Doutor. Como é que traduziram?
Você lembra? Dr. Who, Foi Dr. Who mesmo. né? Então, tipo, é o que eu lembro da chamada. E, tipo, não sei que mecanismo na cabeça me fazia saber que aquilo era aquilo, sabe? Quando eu ouvia falar ou lia numa revista alguma referência a Doctor Who, eu lembrava, puta, Doctor Who é aquilo que eu vi. E nunca era, porque aquilo é justamente o não cânone, né? Mas era o mais próximo que eu tive, né? A primeira vez, tipo, e a primeira vez que eu vi Doctor Who de verdade, né? Que eu vi a série Doctor Who, eu estava no Rio de Janeiro, morando no Rio, em 2006. Estava com gatunete em casa, um mês de gatunete. O condomínio disponibilizava um mês de gatonete. Se você não quisesse mais, eles cancelavam tua gatonete se você não quisesse participar do rateio. Condomínio no Leblon, imagine. E eu vi o segundo episódio da série nova, que é o episódio que depois vai originar um spin-off inteiro. E eu falei assim, caralho, mas isso está muito novo, tal. E parecia meio chato. E eu fiquei meio decepcionado, né? Porque, tipo, cadê os robôs? Cadê a alegria? Cadê? Nada. Pareceu muito chato para mim. E eu não dei outra chance. Eu só fui ficar fã de Doctor Who quando eu baixei todos os episódios e falei, agora eu vou. E daí eu descobri que o que eu vi era o segundo episódio e descobri que a série só engrena lá pelo quarto, quinto episódio. Então, eu tinha muita razão de achar chato. E daí eu fui entrando no universo, daí eu falo assim, pô, por que eu não sentia a diversão que eu senti naquele filme, o assombro que eu vi naquele filme, né? E eu só fui sentir esse tipo de maravilhamento no fim da primeira temporada, e aí eu entrei e falei, agora eu vou investigar. E daí eu fiz uma coisa que o Jocélio devia ter feito. O Jocélio, eu sei que ele também tem acesso à série antiga inteira, que nem eu, né? E foi assim que eu fiz. Eu via um arco ou um episódio, depende se fosse um episódio duplo, eu via o arco, né? Da série nova, a partir da segunda temporada, e um arco da série clássica, né? E assim eu fui conseguindo vencer e fui assistindo o Doctor Who inteiro, né? Inclusive os episódios remontados, tem vários episódios perdidos, tal. Só com slides, né? Mas tudo isso para dizer que Doctor Who é um negócio que ela traz o maravilhamento que é muito bom que você tenha contato quando você é mais novo, porque você tem o impacto pretendido. Doctor Who não é uma série para gente da nossa idade. Eu que estou na casa dos 50, sabe? Doctor Who, em teoria, não é uma série para mim. Doctor Who é uma série para quem é adolescente e jovem adulto, sabe? E tipo, lá no começo é uma série para criança, sabe? Então, tipo, é uma série para maravilhar mesmo, uma série de fantasia, uma série fantástica, saca? Só que esse tipo de coisa afeta a vida de um cara como eu, para sempre, que não esqueço das coisas que me afetaram muito quando eu era criança, sabe? Um impacto positivo. E eu nunca vou esquecer, como vocês perceberam, daquele dia, daquela noite que eu cheguei num sábado à noite da formatura da minha tia e assisti isso, sabe? E falei assim, é uma das pecinhas que monta a minha vida de nerd, sabe? Enfim, é interessante, eu vou permitir passar na frente do Drills, normalmente eu sou o último a falar, mas o que me encanta é justamente isso, eu começaria dizendo isso, que é uma série que aproxima adultos e crianças, né? O meu contato com o Dr. Who vai no sentido diametralmente oposto ao seu. Eu, quando jovem, eu ouvia falar de Dr. Who, lia sabe quando tinha as revistas em quadrinhos, às vezes tinha algum comentário nas últimas páginas da revista, aquelas cartas do editor, cartas do editor, de várias revistas diferentes, e falando sobre assuntos aleatórios, e alguém mencionava o tal do Doctor Who, e eu não conseguia, não tinha internet, né, cara? Eu morava em Contagem das Abóboras, aqui em Minas Gerais, e não tinha acesso a essas coisas. Eu tinha revista na banca do bairro, ou quando eu vim estudar em Belo Horizonte, né, na banca que tinha aqui. Então, eventualmente, uma revista, alguma coisa, tinha um comentário e eu não sabia o que era. E durante muito tempo, eu cheguei a ver algumas cenas desses filmes, a gente pode dizer apócrifos, né, que passaram aqui, mas eles não me pegaram. Eu lembro dos Daleks lá, tal, mas isso não me pegava. E aí eu tive contato com o Dr.
Doctor Who muito tempo depois, se eu não me engano, foi por volta do aniversário de 50 anos da série, quando o Google lançou um Doodle, que era um joguinho de Doctor Who, que tinha um monte de esteiras e os Daleks, e eles atiravam e você tinha que atravessar pulando de esteira. Esteira era depois eu vim saber que era o Doctor e a Companion dele, e você ia pulando, né, de esteira em esteira para tentar atravessar e os Daleks atirando. E meu filho viu esse Doodle e começou a jogar. E falou, nossa, pai, que legal, ele era pequenininho, parecia com as fotos dos sobrinhos do Joai no slide que aparece na imagem dele. Meu filho jogando e eu jogando com ele, e a gente ficou um tempão até descobrir quais eram os comandos que faziam o personagemzinho pular. Esse Doodle ainda deve estar acessível até hoje. Se a gente procurar Doodle Doctor Who, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo conseguem jogá-lo ainda. E a gente foi, e aí depois nós viciamos, e falamos assim, nós temos que descobrir o que é esse negócio. E aí fomos pesquisar, aí na época tinha disponível, né, no Netflix, que já tinha sido lançado, ou foi lançado logo depois, havia disponível, e aí a gente acabou assinando o Netflix e vendo no Netflix as temporadas que estavam. Houve uma época feliz em que o New Doctor, né, até o momento, o que havia disponível até o momento, estava disponível no Netflix. E a gente assistia e nos encantamos, e aí fomos atrás dos episódios na internet, e aí começou isso, a baixar. Eu comecei a baixar episódios das séries mais antigas para assistir com meus filhos. Aí minha filha assistiu comigo e com o meu filho, e a gente virou fã, a ponto, Delfim, da gente ir a Cardiff. Nós fomos à Europa, era uma coisa que eu queria muito fazer com meus filhos, ir no Museu d'Orsay, em Paris, no Museu Britânico, essas coisas todas. Nós pegamos de Londres um ônibus, que era a passagem mais barata, que a gente não tinha dinheiro. Fomos de ônibus até Cardiff, 4 horas de ida, chegamos de 8 ao meio-dia, ficamos de meio-dia às 3h30, por aí, né, com uma meia hora para comer, almoçamos, uma sopa num barco lá de uns marujos, uma coisa muito legal, e pegamos o ônibus de volta para Londres, que era o tempo que a gente tinha. Foi muito louco. Agora foi uma experiência espetacular estar dentro do estúdio, né, e ver o que eles chamam lá de Doctor Who Experience, com as tardes e as roupas dos Doctors, e o pouco que sobrou, né, do que existia antes da nova série, que muita coisa foi queimada, né, perdida, jogada fora. Então, assim, a gente virou fã do Doctor Who, assim, de... Hoje, quando a gente quer fazer brincadeiras, piadas internas, a gente faz piadas, eu, minha filha e meu filho, a minha filha está com 18, meu filho com 16, em cima de Doctor Who. E eu sou muito grato ao Doctor Who, porque ele tem essa dimensão, como você falou, né? É uma coisa infantil, mas que quando ela te pega, ela te transporta para um mundo melhor, né? Como você disse, um mundo mais feliz, mais divertido, né? Onde tem personagens extraordinários, né? Eu vou citar alguns, se não isso não é spoiler, mas o Brigadeiro, né? O Capitão Jack, né? Talvez o primeiro personagem pansexual da televisão, pelo menos que eu tive contato, né? Tem pessoas extraordinárias, né? E personagens que, para mim, são pessoas, né? Rose Tyler, né? Tem personagens que me acompanham até hoje, né? São como membros da família. Falei pra caramba, desculpa aí, galera. Sei lá. Não, eu só queria falar, enquanto você estava falando, eu lembrei que tem um elo perdido ainda no meio, antes de assistir a um episódio da série, eu estava a minha tia, essa minha tia Edna, ela é muito influente na minha vida, né? Ela me emprestou uma vez, várias vezes na vida, o cartãozinho de locadora dela. E eu fui na locadora, eu estava doido para assistir os Solaris do Tarkovsky, mas não foi isso que eu assisti quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu vi Doutor Who, e tipo, era um filme, e era o filme do Paul McGann, né? Que eu não fazia ideia, né? E tipo, o que acontece no começo do filme, que é a regeneração, né? Tipo, que raios é isso? Que maluco. Eu não entendi. Porque no filme que você tinha visto não tinha regeneração, né? Não Não existia isso. Então, eu não entendi picas do que estava acontecendo. Picas de nada. Então, só me deixou mais perguntas, né? Mas é isso, né, cara? O fã brasileiro de Doctor Who é um herói, é uma heroína, porque ele teve que construir toda uma fanbase, vamos dizer assim, local,
para poder ter acesso às coisas e para poder remontar as histórias e saber o que aconteceu, porque ele não tinha acesso à fanbase original e não tinha acesso ao material. Pra você ter uma ideia, eu acho que no Brasil, até aquele momento, nós tínhamos o filme do Magan, os 2 filmes do Cushing que, a essa altura, não estavam disponíveis em VHS, então você nunca teve as coisas juntas. Eu acho que eles nunca tiveram, inclusive, não sei, eu não me lembro de ter visto. Então, e você tinha, nos anos 70, uma editora tentou publicar alguns livros, poucos, acho que saíram, eu sei de 2 que saíram, livros escritos pelo cara que, até a série nova começar, foi o maior roteirista da história do Doctor Who, que é o Terrance Dicks. Então tem 2 livros, eu acho, que se alguém souber demais me avisa, que saíram, acho que saiu pela editora Global há muito tempo atrás, tipo anos 70, com histórias da série e universo expandido, né? Então, tipo, e não existia quadrinhos do Doctor Who no Brasil, não tinha pica. Não tinha nada. Então é isso mesmo que você disse, Cláudio. Tipo, a gente teve que construir do nada. É muito legal isso. E só lembrando, eu tenho um pacote de Jelly Baby guardado que eu não abro ele por nada, porque muita gente já me pediu, não me dá, porque eu quero provar. Eu falei assim, não vou abrir que vai estragar. Mas ela vai secar, vai virar pedra, mas eu não vou abrir até eu poder ir na Inglaterra comprar outro. Eu tenho esse pacote, eu não abro mão dele. Drius, diga aí, você estava rindo aí? Ai, não, é só, pode virar Jelly pedra. Baby. Jelly. Mas olha só, eu tenho, a minha história também é meio desse jeito, né? Eu tinha um amigo que tinha uma parente que morava na Europa, não sei aonde, e quando ela vinha visitar, ela gravava uma fita de VHS de televisão. Que legal. E aí, cara, eu fui lá para casa dele e nós assistimos um episódio de Doctor Who. Eu vou te ser sincero, cara, não lembro absolutamente nada do episódio que eu assisti. Eu sei que ele era dessa época, né? 81 ou 82, então provavelmente era um episódio lá que o Dr. Who era Peter Davison, né? Mas eu estava até olhando a cara do cara aqui e não lembro se reconhece. era ele mesmo. Então, né? 81, 82 tem muito tempo. Mas eu fiquei ligado no que era Dr. Who e Daleks e essa coisa toda, né? E a Tardes, né? Sempre fiquei muito curioso, cara, né? Quando a série voltou em 2005 e a gente já tinha internet, etc e tal, eu ficava assim, cara, eu vou um dia arrumar Dr. Who para eu assistir, vou arrumar Dr. Who para eu assistir. E aí lá pelas tantas eu baixei alguns episódios da época do David Tennant já. E, cara, vi umas coisas muito boas e principalmente um episódio que é o meu favorito de todos que eu já vi, que é The Empty Child e The Dr. Dances. É um episódio duplo escrito pelo Steven Moffat. A minha idolatria por Steven Moffat começou quando eu assisti isso. Eu fiquei embasbacado com o negócio. É um negócio muito absurdamente fantástico. E quando eu comecei a ver, né, essa série já com o David Tennant, e eu lembrava, cara, o Dr. Who que eu assisti, cara, os efeitos especiais, cenários, etc e tal, eram do nível do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exato, né? tem gente Chaves. que fala tem gente que fala que parece com Jaspion, Changeman, essas coisas. Não, Power Rangers não. É muito pior, é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aquelas peças de cenário são nitidamente de isopor. Né? Mas assim, não foi isso que me fez parar de assistir o episódio que eu estava assistindo. Eu achei legal, achei bacana, e tanto que eu fiquei com isso na memória por anos e anos. Quando eu pego e começo a ver a série de 2005, eu não vi todos os episódios com o David Tennant, mas eu já estava assim, meio embasbacado com a mudança, né, bicho? Efeitos especiais de primeira linha para a época, né? Para a época, sim. E cenários maravilhosos, figurinos maravilhosos. Falei, cara, eu vou engrenar nesse negócio aqui. Nesse negócio aqui. E aí, quando eu vi esse episódio, falei, não, bicho, eu tenho que colocar um propósito na minha vida, que é assistir Dr. Who. A série seguinte, já com o Matt Smith, eu assisti todos os episódios.
Eu gosto demais do Matt Smith, cara. Eu acho que ele fez Ele é muito bom. um doutor muito sensacional, cara. E ele é um cara que realmente parece não ser humano, É. né? Ele conseguiu transmitir essa coisa de ser um alienígena, cara, e muito convincentemente. O cara é simplesmente sensacional. Amei essa série. Quando o Matt Smith saiu, teve aquele episódio, né, um crossover que apareceram Sim. os vários Dr. Who do passado, aquele negócio todo muito, muito, muito legal. E, cara, entrou o Peter Capaldi, que é um ator que eu adoro e não me pegou, cara. Não me Pois é, o pegou. Capaldi ele levou um tempão para me pegar. Ele me pegou mais na última temporada. Eu custei a engrenar no Capaldi. Eu gostei do primeiro aparecimento dele, aquele que tem um dinossauro em Londres, tal, Sim, um sim. Tiranossauro Rex. E Aham. depois eu custei a engrenar com ele. Na última temporada, aquele que ele encontra Bill Potts, aquele primeiro episódio, foi assim: agora ele achou o O timbre fio da meada. do Doctor. Mas Aham. aí já era a última temporada. Foi boa, foi Pois, ótima, pois é, mas. eu nem cheguei aí, Cláudio. A gente assistiu 2 ou 3 episódios e desistimos da primeira temporada com ele. Uhum. E até estava conversando com a Lei outro dia que um amigo meu inglês, né, estava falando, cara, insiste porque é legal, insiste porque é legal. E eu falei com ela, vamos arrumar esses episódios com o Peter Capaldi Eu e sou tentar ver, né? Diga. Rodrigo, eu sou desses, porque as temporadas do Capaldi, tipo, os roteiros dela vão crescendo Sim. inacreditável, como o Capaldi é bom pra caralho. E tipo, e fora que é o primeiro doutor que resgata, tipo, uma ideia que é colocada lá na série original de que o doutor revisita rostos, né? É. Tipo, o Capaldi ele fez uma nas temporadas do Tennant ele fez Um um cara de Pompeia, né? romano Um romano de Pompeia. Pompeia. Então, tipo, esse negócio de revisitar rostos e tipo dar uma margem para atores que já participaram da série voltarem, sabe? Terem a chance de talvez serem o próximo doutor, deixa todo mundo numa expectativa gigantesca, né? E os doutores vão ficando bons quando eles vão incorporando características pessoais, né? Sim. Quando o Capaldi começou a colocar o seu lado roqueiro, A sabe? guitarra, os óculos escuros, sim. Tipo, a Sonic Screwdriver de repente virou o óculos dele. É incrível isso, sabe? Sabe o episódio que me pegou do Capaldi? Eu falei da Bill Potts, mas tem um anterior que eu acho fantástico, que é aquele que ele é o zelador da escola. Que aí que ele fala que ele pergunta quem ele é, né? Ele fala assim, the caretaker. Né, o tomador de conta. E é o que o doutor é. Né? Na realidade, ele adota o planeta Terra e ele é o tomador de conta, é o zelador da Terra. É o cara que tira o lixo para fora. Eu acho isso Por aí muito mesmo. massa. E Por gosta aí das mesmo. crianças, né? O zelador boa praça que gosta das crianças, dos adolescentes. Né? Eu acho isso muito legal. E eu sei agora que ele é da minha idade, né? Assim, o Capaldi. Olha só que coisa. Não, ele é um pouquinho mais velho que eu. Não, por último a gente teve essa mudança de showrunner, né? Tipo, o fim da era Moffat, né? Uhum. E de repente a gente teve primeiro o fim da era do Russell Davis, né? Depois a gente teve a era Moffat, que foi muito boa, né? Não deixou a peteca cair, mas também porque ele trabalhou junto com, enfim. Uhum. E daí chegou o Chris Chibnall, que já tinha feito Torchwood, né? Uhum. Só que Torchwood sempre foi uma série polêmica, né? Sim. Porque é uma pegada mais adulta, porque são histórias com um nível de complexidade de roteiro diferente, né? Não é para o mesmo público. Só que daí ele quis imprimir esse tipo de narrativa numa narrativa que tem que ser mais simples, porque ele se esqueceu totalmente que a série é para criança. A série é formativa de público, né? Tipo, infelizmente, né, para Jodie Whittaker, a primeira doutora mulher caiu na mão do Chris Chibnall. E daí muita gente não gosta dessas 3 temporadas,
e tipo, dá a impressão de que não gostam da doutora. E, na verdade, o que é questionável é o que o Chris Chibnall, que é roteirista da maioria absoluta dos roteiros, ele também é daqueles caras, tipo, ele tem a bola e não deixa os outros brincarem, saca? E, tipo, não deixou quase ninguém escrever nada. Tipo, ele cuidou de tudo. Tipo, você vai ver os créditos de roteiro, é tudo... Quando tem algum outro roteirista, tipo, é o outro roteirista and Chris Chibnall. Então, eu falei assim, tipo, é muito personal, né? Então, tipo, a era dele como showrunner durou 3 temporadas e tipo, o único jeito da BBC restabelecer o negócio foi chamar de novo o Russell T. Davies, né? Daí ele falou, não, fazemos na minha produtora. Né? Ele só não contou para a BBC, ele fechou o primeiro negócio, depois ele não contou para a BBC que ele estava negociando a produtora com a Disney. E daí a gente tem esse fim da história, por enquanto, que é a Disney tem o showrunner e a empresa que tem o showrunner da nova série que virá do Doctor Who nas suas mãos e se tornou distribuidora mundial do conteúdo, né? Só a BBC só na Inglaterra comanda, do resto é tudo Disney. E o que será de tudo isso? Será que vamos ter acesso ao resto? O grande problema é esse, porque o anúncio até agora é só da nova temporada, né, pela Disney Plus. A Disney Plus não fala em distribuir os episódios anteriores, então o Brasil, por exemplo, vai continuar carente. O que, por exemplo, é um mau sinal. Por exemplo, eu já espero a resposta aqui, e obviamente já esperando o que vocês vão responder. Esse assunto não será comentado, mas alguém viu o último episódio exibido? Não. Que foi o episódio comemorativo do centenário da BBC, né? Acabou a última temporada com a Jodie Whittaker e tivemos 3 episódios especiais. O último desses episódios especiais é o episódio em que ela faz, em que há a regeneração, preparando para o primeiro episódio do Russell T. Davies. Né? E é um spoiler tão dantesco do que acontece que não dá para comentar. E para você entender o que acontece no episódio do centenário da BBC, comemorativo do centenário da BBC, você tem que assistir pelo menos a última temporada inteira e os 2 especiais que aconteceram ano passado. Então, que ainda estão disponíveis na Globo Vídeo, né? Globo Filme, sei lá, Globo... Eu espero que sim, mas corram atrás disso, porque o que acontece, toda a última temporada do Chris Chibnall culmina num negócio tão incrível que todo mundo vai ficar arrependido de não ter assistido. Só que o próximo episódio é só em outubro. Então, até outubro, a gente tem 8 meses, 10 meses, 9 meses, sei lá, para ficar punhetando o que vai acontecer, sabe? E ele tá trazendo de volta elementos da série. Tem ator morto que morreu na pandemia, isso tipo no começo da pandemia, 2020, que gravou cenas já para isso. Então esse plano de destituir o Chris Chibnall tá aí faz tempo, né? Tá acontecendo faz tempo. Tipo, os caras estão trabalhando com 3 anos de antecedência. Não é pouca coisa. Doctor Who, em termos de produção de conteúdo, é uma coisa muito séria, né? Então, tipo, hoje em dia os livros são planejados tipo, todo o universo expandido, que é todo canônico, fora os filmes do Cushing, é todo organizado, né? Novos personagens são inseridos nas séries de rádio da Big Finish e, se forem bem avaliados, podem pintar na série de TV ou nos livros, né? Personagens perdidos da série de TV ganham de novo espaço nas séries de rádio. Então é o seguinte, Doctor Who é uma máquina de produção de conteúdo. É por isso que Doctor Who tem essa característica. Tem histórias para todo mundo. Todo mundo consegue em algum ponto se encontrar em Doctor Who. Isso é o mais maravilhoso desse universo. Não acontece com DC, não acontece com Marvel, não acontece com nenhum outro tipo de universo compartilhado. E isso é muito bonito de ver. Cara, isso tudo, né, que o Delfim falou, me fez pensar uma das coisas que me fascinaram
quando Star Trek, né, a série clássica, veio muito tempo depois, né, o Doctor Who é de 63, Star Trek vem em 6 67, ou né? 7. É o ano que eu nasci, né? Empatou! Terceira idade, o bloco da terceira idade. Mas, enfim, uma das coisas que me chamou a atenção, né, em Doctor Who, que eu também vejo na série clássica de Star Trek, é o que o pessoal fala, que o Star Trek, pelo menos a série clássica, apesar de ter efeitos muito surpreendentes para a época e tal, não é uma série para você ver. Apesar de ter muita coisa para ser vista, é uma série para você ouvir histórias, né? O Star Trek, eu já ouvi uma pessoa dizer que era praticamente um talk show. E o Doctor Who é muito isso, é uma série onde você tem histórias sendo contadas. E a proposta original do Doctor Who, né? É essa, né? De histórias sendo contadas e a ideia de que histórias no passado, pelo menos lá na origem, né? Isso que o Delfim falou, é uma série educativa. Né? A ideia é que episódios no passado falariam de história e no futuro falariam de ciência. Mesmo que isso tenha sido transcendido logo nas primeiras temporadas, ainda fica essa pegada, né, de uma série de ouvir histórias que são, de certa forma, edificantes, né? Ainda que numa visão, vamos chamar, ocidental burguesa, né, onde os Cybermen podem ser associados aos soviéticos, os Daleks aos nazistas, alguma coisa assim, bem esquemática, mas é o que funciona para a criança, né? A criança, ela é capaz de entender sutilezas, mas as sutilezas elas têm que vir de alguma forma embaladas de outra forma. Então é um grande conto de fadas que não abre mão das coisas assustadoras. Os Daleks eles conseguem ser engraçados e assustadores, né? E eu acho isso muito bacana. Eu acho que o Doctor Who, ao longo desses anos todos, né, 60 anos, ele consegue, né, fazer um apanhado de todos os grandes dilemas que a sociedade ocidental viveu, claro, como a gente falou, né, com ressalvas, e apresentar esses dilemas de uma forma que as pessoas se aproximem das reflexões e abracem isso de um jeito lúdico. Né, de um jeito prazeroso. Ele não é panfletário em momento nenhum, apesar de trazer discussões extremamente relevantes, né. Isso é feito com naturalidade, né? Você não tem que, usando uma metáfora ruim, né, aceitar o coleguinha que tem uma limitação intelectual na sala porque obrigaram ele a ser seu colega. Não, é porque é natural que ele seja seu colega. É natural que ele estude, né? E não porque estamos concedendo um espaço a ele, né? Então, apesar de a gente poder pensar em alguns momentos de ter a cota de diversidade, como alguns programas de humor costumam brincar, né? Geralmente o personagem negro, o personagem gay, fala assim: eu tô aqui para cumprir a cota de diversidade, quebrando a quarta parede, né? Nesse programa, o Doctor Who não, ele, apesar de ter essa cota, e a gente sabe que tem, todo programa tem, toda TV tem, né? Todo programa em geral, mesmo na internet hoje, ele consegue fazer isso com uma leveza. A cota ela aparece naturalmente e de repente ela deixa de ser cota, ela passa a ser protagonista. Né? Porque o que é bacana no Doctor Who é isso, que não é o Doctor só que é protagonista, os Companions são muito protagonistas, os vilões, os personagens acessórios, né? Eu citei o Brigadeiro, né? O Brigadeiro é um cara que começa lá das primeiras temporadas do Doutor, se não me engano, no segundo Doutor, e vai permanecer, no segundo ou terceiro, eu acho, e vai permanecer até muito recentemente, né? Na figura da filha dele. Né? Isso é muito legal. Né? São personagens que são incorporados e passam a ser da família. Falei pra caramba de novo. Meninos. Você estava falando em colocar coisas leves e coisas assustadoras, etc. Eu estava aqui relacionando os meus episódios favoritos. Tem um episódio que chama O Tempo dos Anjos. Cara, que coisa assustadora que foi aquilo, cara. Né, eu, né, não vou dizer nem adulto, eu, terceira idade, assisti o episódio, cara, e eu tive pesadelo com os anjos durante a noite, cara. E eis Tem esse. que... Os anjos não, são os mesmos anjos do Blink? Não são? são os anjos de pedra, né? São os mesmos daquele episódio Blink. Né? Sim, do Blink. É.
Eles são pavorosos, aqueles. Não, e o Cara, silêncio? E o silêncio? Você chegou a ver que o silêncio? Aqueles personagens que as pessoas não veem e se veem esquecem? sim, 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 Cara, tem umas sensacional, cara. coisas que são Que coisas sensacionais. sensacionais, bicho. Mas esse episódio dos anjos me marcou porque eu tive pesadelo e acordei de manhã e falei com a Alessandra, não, passei a noite sonhando com anjo, e ela falou assim, eu também. O impacto foi muito forte, cara. O É negócio muito bom, é muito é bom. muito assustador. E tem gente que fala mal, por exemplo, de personagens e de temporadas, por exemplo, a temporada do Christopher Eccleston, né? Tem um episódio que tem que eu acho fantástica a ideia. Meu filho ama aquele episódio até hoje, que é de uma pessoa que fez tanta plástica que ela virou uma pele estendida só com o rosto e que ela ficava o tempo todo pedindo para o empregado hidratá-la. Era uma mulher tão rica que ela fez tanta plástica que era basicamente um couro numa moldura com o rosto esticado nela. Nossa, Esse negócio é ridículo, mas ele é fantástico. É uma é. metáfora porque a gente vê. Outro dia eu estava numa boate. Uma das poucas vezes a minha mãe está doente, quem acompanha a gente sabe. Então, uma das poucas vezes que eu consigo sair, eu sou o negativo da Cinderela. A Cinderela tem que voltar à meia-noite. Eu saio à meia-noite quando a minha mãe adormece. Eu fui para uma boate de música anos 80 e tinha uma mulher que ela tinha feito tanta essa coisa facial, como chama, harmonização facial, que ela tinha virado alguma coisa muito estranha. Todo mundo olhava para ela, era inevitável. Sabe aquela coisa assim, meio Austin Powers? Mol! E você não consegue tirar o olho da verruga. Toda vez que vai falar, how are you, Mol? Né? Mol! Verruga, verruga. Você não consegue deixar de olhar para verrugas. Ninguém deixava de olhar para a mulher. E ela abraçava todo mundo, homens e mulheres, e tirava foto. Posso tirar uma foto com você? Eu acho que para postar e dizer que ela era bem relacionada. Uma das coisas mais estranhas que eu vi essa personagem. Meu filho lembra o nome dela até hoje, eu não vou lembrar. O nome dela até hoje, que era uma personagem que estava para ver a destruição da Terra, acho, estava no espaço, uma ricaça. Esse é o seguo episódio É o do. segundo episódio, não é? O segundo episódio, o episódio que eu estava referindo lá atrás, então era o terceiro episódio. Uhum. De Cardiff. O segundo episódio é esse, que tipo, eles pegam um antigo aparelho reprodutor de música da Terra, chamado de iPod, e traz uma jukebox tocando Toxic da Britney Spears. É maravilhoso isso. Né? Pois é, cara. Eu acho essas coisas fantásticas, bicho. Eu acho de uma riqueza que, como vocês falaram, vocês dois falaram, a gente não vê em outros lugares, né? É uma coisa que só Doctor Who tem. E tem a ver com o processo criativo da série, né? Aquela que é maravilhoso. Inclusive, gente, quem quiser assistir, tem disponível os dois episódios, as duas partes, né? Ele está dividido em duas partes, se eu não me engano, Dailymotion. An Adventure in Space and Time, que é um recontado, no Dailymotion. Né? No YouTube, se você colocar lá An Adventure in Space and Time, parte 1 e parte 2, você vai ver, você consegue assistir no Dailymotion a história da criação da série. E tem isso, né? Foi uma série criada por um produtor canadense na BBC de Londres, com uma mulher produzindo, né, uma coprodutora que era mulher, que era um escândalo, todo mundo falava que o cara estava comendo ela, que ela tinha de ascendência indiana. E o diretor era ascendência indiana, assim, que era discriminado. Ele não podia tomar no bar da BBC, no café da BBC, as pessoas não serviam ele porque ele era negro para os britânicos. E negro não podia frequentar os lugares. Então, essa galera, a TARDIS, ela é concebida na última hora, porque eles não tinham recursos. Quem assiste a série vê que tem toda uma organização, que o centro da nave é sempre um móvel de forma cilíndrica, e as paredes são com formas arredondadas, né? Que o David Tennant, oh, the round things! I love it, né? Que ele fala das coisas redondas que toda TARDIS tem. Isso foi criado de uma hora para outra, quando a mulher foi lá e peitou o cara da produção lá, o sujeito, o design de produção, falou assim: olha, vocês passaram um monte de série na frente. A gente vai estrear semana que vem e eu não tenho ainda para mandar os carpinteiros fazer o cenário. Aí o cara apelou, foi lá, botou um carretel no meio da mesa, pegou um papel, um furador de papel, dobrou um papel, furou um monte de buraco redondo, colocou no fundo, tá aqui o seu cenário.
E ela levou a sério e fez o negócio, e é um dos cenários mais emblemáticos, né? Que é uma nave que não tem aquele padrão navio que tem todo, de Galáctica Batalha nas Estrelas, a Star Trek, tem aquela coisa ponte de comando, o capitão sentado e a galera em volta. É um negócio que parece a sua casa, né? Você na mesa de centro da sua casa. E é E Eu muito acho isso, maior por dentro, né? e muito maior por dentro. Oi? esse episódio, Cláudio, tipo, para piorar tudo, com uma semana de estreia, eles gravaram o episódio num estúdiozinho muito pequeno, né? Tipo, quando eles foram ver, tinha um monte de defeitos, né? Tinha vazamento de som, tipo, a porta da TARDIS não fecha, ela rebate. Eles tiveram que regravar o episódio inteiro de novo, porque é estilo teatro para poder dar certo, né? Então, e Uma Aventura no Espaço e no Tempo, que é esse telefilme que está falando, que aparece o mesmo ator que interpreta o William Hartnell no filme, que é o Primeiro Doutor, ele também interpreta nas séries atuais. Quando o Primeiro Doutor tem que aparecer, é ele também, né? Sim. Então, tipo, se você tem Netflix, você vai reconhecer ele. Ele é o pai do Rick Gervais, naquela série chamada Afterlife. Maravilhosa a série. Aliás, merecia um programa. Não é ficção Aliás, científica, mas merece um programa. Aliás, tem muito personagem em Doctor Who lá, né? Tipo, a primeira-ministra britânica da era do Tennant, ela é a melhor amiga do Gervais no cemitério, né? Sim, ela é Harriet maravilhosa. Shonda. Que coisa maravilhosa, cara. Bom, É isso, bicho. Essas coisas são muito, muito fofas, né? Muito bonitas. E a forma como esse telefilme homenageia a série atual, né? Então, em alguns momentos, os personagens eles têm vislumbres do futuro, né? Isso é muito emocionante, né? o Matt Porque Smith aparece, né? é muito bonito isso, é muito bonito. Isso você falou do Dailymotion, mas isso está no mercado legalizado de vídeo no Brasil, tá? Ah, tá. Tá, você pode comprar com legenda em português, com dublagem em português. Eu tenho aqui em casa. É um negócio para ter mesmo, porque é o mais próximo possível da história real que você vai ter. Uhum. Fantástico. Olha, que bacana, eu não sabia. Eu assisti na verdade, eu acho que eu tenho baixado daquelas coisas que você baixa, né, por vias alternativas, né, que a gente não pode declinar aqui, senão, né, é perigoso de cair. Mas eu tenho isso porque não estava disponível no Brasil e agora está, que bom. Vocês lembram que o episódio de 50º aniversário foi passado no cinema, aquela coisa espetacular. Sim. Mas para quem viu em casa na Inglaterra, as pessoas viram 3 coisas diferentes. As pessoas viram o episódio, depois viram um mini especial com os 3 doutores que não aparecem. Sim, era uma comédia, eles tentando entrar no estúdio, não era isso? Exatamente. Que maravilhoso isso. E logo depois passa An Adventure in Space and Time. É tipo um blocão gigantesco de Doctor Who para homenagear, né? Então, é genial. Foi genial para quem viu na Inglaterra, mas aqui no Brasil, para quem viu no cinema, foi foda também. Como é que chamou mesmo? The Day of the Doctor? Não, Day of the Doctor. Day of the Doctor. Agora, uma coisa que é legal, como o Doctor Who, ele tem filigranas, né? Na época, acho que do Tennant ainda, estava quase virando Matt Smith, a Companion já era dona. Eles tinha uma série, né, que acompanhava, que era de especiais depois do Doctor Who, que era eu me esqueci o nome, mas era Doctor Who Confidentials. E aí eles têm músicas espetaculares. Tem uma música composta originalmente, né, que é do Neil Hannon, se eu não me engano, cantada pelo... Agora eu não sei se é Gary Williams, acho que é Gary Williams, e a música do Mohai Gold, eu não sei, mas que chama-se... que depois procurem no YouTube, Love Don't Roam, né, Rowan escreve, que é maravilhosa, que é uma música que é o Doctor Who, né, que ele fala... Bom, eu vaguei por essa terra só com uma mala na mão e eu conheci uns caras de olhos, uns Joes, um sujeito de olhos esbugalhados. Eu conheci o amaldiçoado e conheci o abençoado. Eu conheci estranhas criaturas do mar, do ar e da terra. Mas minha garota, minha preciosa garota, eu te amo. Você entende? Que é todo aquele dilema, né?
ele se apaixona, pela primeira vez um Doctor se apaixona, né, pela Rose, e aí tem todo o arco da Rose, e depois vem a Donna, e o medo dele de perder a Donna é muito legal, porque é aquilo que nós falamos, é uma coisa transmídia, então você tem uma música que eu não sei se ela foi lançada na época, se era CD, como é que foi lançada, mas a gente encontra na internet para ouvir, e é muito boa, é uma música muito bem composta, orquestrada, interpretada. Eu acho isso tudo muito legal. A gente, quando fala, né, o Delfim falou, e você também falou, Cláudio, como o pessoal leva a sério a produção, né? Mas pensa, bicho, que hoje Dr. Who não é uma mera série de televisão, ele não é um mero objeto de cultura cult, assim, ele é um símbolo da cultura britânica, né, cara? É um patrimônio da Drius, cultura britânica, cara. Natal, até mudar agora mudou, mas Natal você tinha o quê? Você tinha o discurso da rainha e o especial de Natal Especial do do Dr. Who. Dr. Who, é isso mesmo. Era o Roberto Carlos, muito melhor. Ali a gente tem uma pessoa que não morre, né? A gente tem a gente tem o nosso Dr. Who, que é o Roberto Carlos, ele é um fóssil vivo, né? Quando o Brasil foi achado, teve o achamento do Brasil, já tinha o Roberto Carlos aqui. Nossa Senhora, me dê a mão, Eu prefiro a minha perna de que o Roberto mecânica. Carlos Né? é a rainha. Oi? Eu prefiro pensar que o Roberto Carlos é a rainha, porque É a rainha, vai prevalecer. Um dia o Fred, a Daphne, a Velma e o Salsicha com o Scooby vão chegar quando o Roberto Carlos tiver morrido e vão tirar a máscara dele assim lá na sepultura, que minha mãe fala que ele parece um anjinho, que ele tá sempre de branco e azul, aquelas crianças que morrem, são enterradas no caixãozinho, com aquele olho fundo, mas parece que ele passou fome, mas a Velma, a Daphne, o Fred, o Salsicha e o Scooby vão tirar a máscara e falar assim, era a rainha o tempo todo. Mas o Dr. Who, cara, ele é especial de Natal, ele é um negócio muito legal. Eu tinha um sonho, sabe, que a gente tivesse alguma coisa assim no Brasil, que representasse tanto a cultura brasileira quanto o Doctor, porque é o alienígena mais britânico que eu já vi. Fizeram uma montagem com um dos Doctors, que é muito legal, com o Tom Baker, né, que é o quarto doutor, e não, minto, não é não, é com o Paul McGann, que ele teve em Nova York, e eles fazem casam a música cantada pelo Sting, que é An Englishman in New York, com o Paul McGann. Tem esse vídeo no YouTube também. Se você puser lá, Paul McGann, Englishman in New York, você vai ver o vídeo, a montagem que eles fazem. E é muito a cara da Inglaterra. É justamente isso. O Doctor é o alienígena mais britânico que eu já vi, assim. Não tem como. Né? Eles podem mudar o personagem, mas não tem jeito. Ele vai ter essa essência britânica. É muito a fleuma inglesa. Né? E o tipo Na verdade, o filme não deu muito certo, do McGann, porque era um balão de ensaio para que, numa das emissoras americanas da época, se fizesse uma série americana do Doctor Who. Né? Só que como eu disse para vocês, o filme, para quem nunca viu o Doctor Who, é muito confuso, porque você começa com a cena de regeneração, o que é muito correto para os fãs ingleses, mas para o resto do mundo não fazia sentido nenhum. Né? Pois é. O Doctor Who não passava nos Estados Unidos. Como era isso? É foda. Aí, falando nisso, né, meu caro ouvinte desconhecido, né, você que nunca ouviu falar do Dr. Who e não está entendendo nada do que a gente está falando, se você ficou aqui porque você nos ama, é importante explicar o conceito de regeneração. Né? Regeneração foi uma grande alternativa, depois Delfim, que conhece mais os meandros da série, e o Drius também, né, podem me corrigir, mas foi um grande artifício que foi criado para você fazer persistir a série na saída do ator principal que interpretava. Né? O ator que era o William Hartnell, né? Que era o primeiro, Hartnell, desculpa, que era o primeiro doutor, ele teve, na realidade, um problema, se não me engano, de esclerose, e ele começou a esquecer. Então, tem cenas maravilhosas dele, onde ele troca as palavras na fala e ele emenda isso como se fosse um caco. E é muito fofo.
porque você consegue... Tem isso na internet também. Tem vários vídeos de homenagem a cada um dos doutores com músicas, e eles intercalam com falas deles. E aí tem momentos que ele começa a balbuciar, porque ele esquece a coisa e fica parecendo um velhinho fofo. Mas ele ia ter que sair, porque ele não estava dando conta mais de interpretar a parada, e aí eles criam esse artifício, que é como se fosse hardware e software, né? O hardware é trocado, mas o software permanece, toda a memória, mas você tem uma atualização. Então, é o antigo, as memórias antigas atualizadas numa nova versão, né? O Windows, ou algo assim. É uma história tão triste, né, Cláudio? Porque ele não queria sair, o sentimento de querer ficar, quando ele foi trocado, ele se sentiu traído, né? Porque a BBC meio que abandonou ele, né? E isso é bem triste. E ele tentou voltar. É uma das histórias que aparece no fim do Aventura no Tempo e no Espaço. É por isso que a série nova, depois que encontrou esse ator maravilhoso, eu esqueço o nome dele sempre, que reinterpreta o Hartnell, mas ela constantemente faz referências, o David Bradley, reverência ao Hartnell, porque as pessoas não sabem, mas aqui no Brasil a gente teve uma novela, onde eu fui, hein? Aqui no Brasil a gente tem uma novela que se chamava Saramandaia, onde a Zilka Salaberry fazia a delegada. Ou Isso é o Bem Amado? Não, acho que era a Saramandaia. Acho que ela não estava. No Bem Amado, a Zilka já estava muito velhinha. Ela já tinha feito a Dona Benta há bastante tempo. Então, vamos lá. Saramandaia, ela era vilã, ela era delegada, machona, tal. O delegado era o marido, mas ela que mandava. Ela que assumia, é verdade. Ela que mandava no marido. Eu tenho uma dúvida se Saramandaia é o Bem Amado, mas depois isso não importa. O que importa é a TV brasileira tinha acabado de ficar colorida, tal, e a Globo teve uma ideia de fazer o primeiro especial infantil para criança, como se fosse uma novelinha jovem, no palavreado da época. E resolveram fazer uma adaptação de Pluft, o Fantasminha, da Maria Machado, e chamaram a Dirce Miliaccio para fazer o Pluft, né? E chamaram a Zilka Salaberry para fazer a mãe do Pluft. Então, as duas atrizes, né? Uma tinha sido uma das irmãs Cajazeiras, e a outra tinha sido uma delegada de polícia. Era no Bem Amado mesmo, era no Bem Amado. Porque tem cara de Bem Amado isso. É Bem Amado, sim. É Bem Amado, então, sim. Eu confundi Bem Amado com Roque Santeiro, desculpa, apaga. Confundi Bem Amado com Roque Santeiro. Mas, enfim, de repente elas migraram, e elas não acreditavam nisso, migraram para papéis fofos, né? E não acreditavam que aquilo pudesse dar certo, porque elas acreditavam que elas não tinham essa ligação, essa empatia com criança. Depois disso, uma virou Emília e a outra virou Dona Benta, né? Na segunda empreitada, né? Porque o Pluft foi uma minissérie, né? Foram 8 episódios só, né? A última investida infantil da Globo no horário das 18 horas. Logo em seguida, a Globo resolveu desistir da parte infantil, dos programas infantis nesse horário, foi assim que foi criada a novela das 6 horas, né? Que permanece até hoje. E daí a Globo criou o horário das 5 horas da tarde para poder fazer experimentos. E daí o Sítio Pica-Pau Amarelo trouxe as duas de volta. Por que eu estou contando tudo isso? Por que com o Hartnell foi a mesma coisa? Exatamente, é só fazer filme de guerra, né? Exatamente, o Hartnell era um ator sério, conhecido por filmes de guerra, ele era o rosto muito reconhecido por isso na BBC, pelo público da BBC, né? Ele achava que ninguém ia engolir ele como o vovozinho professoral que tinha uma neta que viajava pelo tempo, pelo espaço para contar histórias. Da história ou do futuro, da ciência, né? E assim como a Zilka Salaberry, ele estava errado.
né? Então, grandes atores poderiam ter, tipo, ter recusado esse papel. E a partir daí foi ele, por causa da sua fleuma, né? Ele tinha essa coisa de interpretar a sério o personagem, como se, tipo, ele fazia aquilo como se fosse teatro, como se fosse Shakespeare, como se fosse alguma coisa muito séria. Ele não levava na farra como os outros atores levavam. Isso aqui é só uma coisa de criança, vai durar 2, 3 temporadas e vão esquecer a gente, né? E ele não, ele acreditava naquilo piamente, né? Por isso ficou tão chateado quando ele foi embora, porque ele percebeu o quanto ele era amado, o quanto o personagem era amado, sabe? E os outros que vieram depois, né? Talvez a exceção, eu sempre falo isso e sempre me dou paulada, mas é a minha percepção, a exceção talvez do Colin Baker, né? Que é o 5º doutor, sempre me dá a impressão de que os outros tentaram seguir esse passo de, tipo, interpretar o doutor mais acima, de como se fosse maior que a vida. Então, eu acho que eu falei tanto disso para dizer, a gente nunca sabe, né, o quanto um doutor pode influenciar na vida do próprio personagem, sabe, o intérprete. E eles vão trazendo coisas pessoais, e essas coisas pessoais vão ampliando o canon. Então, tipo, você vê o David Tennant, por exemplo, ele adorava botar cacos do Peter Davidson, né? Uhum. Dele e do Tom Baker, né? Que ele gostava dos dois. Ele tanto fez isso, mas ele fez muito com o Peter Davidson porque casou com a filha dele. Ele começou a ter contato com ele, casou com a filha, né? Tipo... Que, aliás, é maravilhosa, né? Que ela poderia ser uma Doctor, perfeitamente. Mas ela, então, ela é o tipo do personagem, né, que apareceu numa série como a filha do doutor, né? Uhum. É engraçado, né? Que ela é literalmente a filha de um doutor. De um doutor. E apaixonada por outro doutor. Do doutor canonicamente no resto da vida. E ela ganhou uma chance no rádio, nos áudios da Big Finish. Ela tem a série dela. Então, tipo, a série dela é boa e vinga, sabe? Chamaram... Então, tipo... E Doctor Who acaba se tornando uma espécie de família, tal, da qual parece que o único birrento é o Tom Baker, porque o Tom Baker se acha melhor do que todos e bem, ele é bom pra caralho mesmo, porém... Eu sou muito fã dele. Porém, tipo, ele virou um velho birrento, que saco isso. Mas que, de alguma forma, é relembrado essa coisa de rememorar faces, né? Quando ele vira o curador, né? No episódio de 50 anos, tem aquele diálogo maravilhoso, né? Ué, eu te conheço de algum lugar. Eu ando muito preocupado com os meus trabalhos agora, né? É muito legal isso. Mas o Delfim estava falando uma coisa que eu acho fantástica, que é o fato da doença do William Hartnell, né, não ter comprometido a graça e a leveza dele. Tem um episódio que é maravilhoso, que dá nitidamente para ver que é um caco que ele introduz, que eles estão numa coisa, eles estão mexendo em artefatos vikings, e aí um dos companions, não lembro qual, fala, eu acho que isso aqui deve ser viking, e mostra um capacete com chifres, que é aquela imagem antiga que se tinha do chapéu dos vikings terem chifres. Hoje a gente sabe que não tinha, né? Vem muito do Wagner, lá de quando ele cria o desenho de produção das óperas dele lá, né? Das Valquírias, o Anel de Nibelungo, essas coisas. E aí eles têm essa discussão se era ou não era um chapéu viking, e o companion fala assim, maybe. Aí o William Hartnell fala alguma coisa. What do you mean maybe? What do you think? It is a space helmet for a cow? Assim, o que você quer dizer com pode ser? O que você pensa que isso aqui é? Um capacete espacial para uma vaca? Né? Você vê nitidamente que é uma coisa que ele saca ali na hora, e é uma coisa do ator bom, que é um ator de drama, que é um ator que domina a coisa de ser
ser ator, né? Essa coisa da profissão, mas que é capaz de fazer comédia. E é muito bonito ver ele, a interação dele, o jeito carinhoso e amoroso com que ele conseguia interpretar um avô com a neta. Eu que já estou chegando perto de ser avô, né? Em breve devo ser, não sei, né? O tempo passa muito rápido. Eu fico pensando que eu gostaria de ser um vovozinho joia igual ele. Né? E a coisa que a gente estava falando, né? Esses novos atores que interpretaram o doutor, eles interpretaram muito bem. Né? Eles fizeram esse doutor, né? A repetição, né? A reinterpretação do doutor, porque ele morreu, né? Fizeram muito bem. Estou aqui viajando no seu discurso, cara. Desculpa, falo pra caramba, foi mal. Não, viajando assim, pensando mesmo, longe com o negócio, cara. Eu acho que a gente vai cair no mesmo, né, cara, de falar da riqueza da série, né? É. Você teve muito mais contato com a série do que eu tive só, né, contato mesmo na fase do Tennant e do Matt Smith, mas, cara, eu enxerguei tanta coisa, bicho, tanta coisa ali, que eu fico pensando o tanto que vale a pena ver uma série dessa. Eu vou, agora que vocês insistiram comigo, eu vou ver se eu pego a temporada do Peter Capaldi para assistir, cara. Mesmo porque eu tava Capaldão doidão, que os fãs chamavam. Eu ia nessa palestra que eu estava fazendo sobre, né, que saiu do Crime em Séries, eu falei muito de Steve Moffat, né? E eu saí pesquisando um monte de coisas Cara, sobre ele é Steve muito bom, Moffat. né, bicho? Ele é fantástico, ele é fantástico. E eu saí pesquisando algumas coisas sobre o Steve Moffat, cara, perdi o que eu ia falar dele. Você estava falando da série, né? Fez um link com o Stephen Moffat e falando dessa riqueza da série. Ah, sim. Aí, cara, você pega e teve um episódio na série do Matt Smith, se eu não me engano, que foi escrito pelo Neil Gaiman. Né, cara, eu sou fã. Na verdade, eram 2 episódios. Foram 2? O Casamento do Doutor é um, não é? É. A noiva do doutor. A noiva do doutor. E o outro, eu não lembro. Mas eu fiquei naquela expectativa de ver. São episódios bem legais, cara, mas, cara, não chegaram aos pés dos meus favoritos que o Moffat escreveu, cara. Tem uma coisa dessas escritas que a gente tem que destacar para quem nunca viu a série, né? O DNA, o legítimo DNA de Cambridge, que é o Douglas Adams, né, autor do Guia do Mochileiro da Galáxia, escreveu vários roteiros para a série original lá da primeira fase do Doctor Who, e um dos episódios mais fantásticos, né, que foi lançado em livro no Brasil, né, e que é muito legal, e que ali está a essência do que viria a ser o Guia do Mochileiro, né? Tem vários elementos ali que são muito digamos, embriões do que ele veio desenvolver depois com os personagens dele próprios, né? Eu acho que o Doctor Who bebeu muito desses escritores, e o Neil Gaiman faz uma homenagem, né? Ele cria alguma coisa porque ele também foi muito influenciado pela série. Então eu acho que tem essa brincadeira, né? Grandes autores acabam se tornando pequenos perto da grandeza da série, e é um ato meio de humildade, né? Eu vou escrever e está aqui. Né? No livro de aniversário, chama 12 Doutores, se eu não me engano, foi lançado aqui no Brasil, tem uma história escrita pelo Neil Gaiman, né? Que também eu acho que não é grandes coisas também não, é uma historinha bacana, mas não é... Então, o outro episódio do Gaiman é o Pesadelo de Metal, que é o episódio já com o Matt e a Clara Oswald, né? Ah, sim. Né? E que ele antecede o episódio que antecede o Day of the Doctor, né? Então, ele vai criando o momentum pro aniversário de 50 anos, e o Gaiman é convidado a criar esse momentum com o Cyberman e tudo, né? Cara, outro personagem que demorei a engrenar com ela, mas que eu passei a gostar, é a Clara. Eu gostava muito dela. A origem dela é muito boa, né?
É, A Garota Impossível. É muito bom. é muito legal. E aquele episódio que ela passa em vários momentos da história do doutor é maravilhoso. É maravilhoso. Sim. Agora, a gente estava falando dos atores, né, que interpretaram o Doctor, né? E aí você tinha mencionado, né, ah, O David não, Collins. o David Bradley, né, que interpretou o William Hartnell. É tanto ator que a gente Sim. começa a trocar. E houve um outro doutor um ator interpretando o primeiro doutor, que foi em 83, num especial, acho que foi em 83, eu acho, que era o Richard Hurnall, eu não consigo falar o nome dele, Hurndall, que ele fez, e ele era mais. Ele tinha cara de velhinho mais, assim. Foi O no David. especial dos Five Doctors, né? Isso, acho que sim. Eu acho que sim. Ele era um cara interessante, mas e essa coisa da gente estar. Eu falei disso porque são 3 primeiros doutores, na realidade, né? Atores diferentes interpretando, mas brinquei lá quando a gente estava discutindo sobre o que a gente ia comentar. Uma das coisas que eu sempre me pego fazendo, cada vez que eu passo por uma desgraça na minha vida, alguma coisa muito ruim acontecendo, ou uma perda amorosa, ou afetiva, ou profissional, eu sempre penso na vida da gente a partir dessa metáfora da regeneração. Porque cada grande perda que a gente enfrenta na vida, a gente renasce. A gente renasce, infelizmente, não com o novo hardware, mas a gente muda o cabelo, a gente muda a roupa, a gente, né, muda alguma coisa e a gente se reinventa. E eu acho que o Doctor Who é basicamente uma série sobre uma pessoa que se reinventa, né? Uma humanidade que não é uma humanidade terrestre, né, mas que se reinventa e se recria. E como que isso parece com a gente, né? Cada amor que termina, eu uso a metáfora amorosa porque isso, gente da nossa idade, adolescente, até criança hoje em dia, né, tem relações amorosas e sofre pela perda das relações amorosas. Cada vez que você perde um amor, é uma vida que se encerra, porque você constrói toda uma fantasia em torno daquilo e você recria, né? Você recria após aquilo. Então tem esse movimento da transição, né? Esse movimento da regeneração, e você renasce. Então eu acho que os nossos amigos espíritas, eu já falei isso num outro podcast nosso, né? Eles falam das reencarnações. Eu tenho certeza absoluta que reencarnações não existem. Meus amigos espíritas vão brigar comigo. Não existe. Isso, como dizia o nosso querido Padre Quevedo, não existe. Mas regenerações nós temos constantemente. A cada pequena tragédia da nossa vida, a cada novo passo que a gente dá, a cada novo projeto que a gente abraça, a gente se reinventa, a gente se recria. E, usando a expressão, né, tão querida lá do Dr. Who, a gente se regenera, né? E eu acho que isso, assim, eu só consigo encarar a minha vida, todas as barras que eu passei, eu tenho certeza que cada um aqui que está me ouvindo, vocês, meus colegas de podcast, passaram por elas, passaram por alguma barra muito foda. E se a gente não se reinventar, a gente morre. Não morre porque definha. Até pode fazer isso, mas morre porque a gente perde o sentido da vida, né? A vida é uma reinvenção e Dr. Who passa isso para a gente, né? A gente tem sempre uma companion nova, um companion novo, a gente tem sempre alguém para partilhar a vida com a gente. E a vida vale a pena ser vivida por causa disso, porque ela está ligada a um universo enorme. E cada escolha que a gente toma abre uma porta, ou 2 ou 3, e Dr. Who é isso, são escolhas. Né? É um sujeito fazendo escolhas, escolhendo pessoas e convidando pessoas. Eu não me esqueço do. Se eu não me engano, é o Christopher Eccleston, que tem um episódio que ele fecha a porta da TARDIS, abre de novo e fala: Você vem? E estica a mão. E a Companion toma a decisão se vai ou não. Eu acho que é muito isso, né? Uma cena que o Capaldi repete depois com a atriz, eu não me lembro o nome dela, que faz a Bill Potts, né? Ó, tô indo embora, você vem? E esse convite é a vida que faz pra gente. Ai, ai. Tem tanta coisa para falar, né? A gente tem os spin-offs, os que deram certo, os que deram errado, né? Sim, Né? Tipo, sim. o bom dos spin-offs é que eles são tipo e esse universo do Doctor Who, né? Tipo, Uhum. o quão grande ele é, né? Daí você fala, tem espaço para histórias pesadíssimas, como era o caso de Torchwood, tem espaço para aventuras infantis, tipo, para uma nova geração, que é as aventuras de Sarah Jane. Cara, era maravilhoso, né? O Era muito legal. K9, cara. Era Né? muito legal.
Aliás, as aventuras de Sarah Jane e Doctor Who, primeiramente, para quem não lembra, primeiramente apareceram no Brasil na TV aberta, na TV Cultura, aqui de São Paulo, que foi um evento. Aliás, um detalhe sobre esse evento, a TV Cultura, nas redes sociais, ela fez uma espécie de game, onde você tinha que descobrir alguma coisa que estava em cenários, em fotos, responder um pequeno quiz e tal. E se você fosse o primeiro a chegar na resposta, você seria convidado para fazer parte de um evento de pré-estreia do Doctor Who, tipo, lá nos estúdios da TV Cultura. Que legal. E, tipo, todo mundo receberia um presentinho e tal. E é um evento que só seria transmitido pela internet, né? Com os fãs falando sobre a série, né? E calhou de eu estar no meio desses caras. Ah, você foi o escolhido. Eu fui um dos 6 escolhidos. Eu tenho maior vergonha porque uma mina pergunta qual é o Doctor favorito, uma mina antes de mim fala o nome errado do Tennant, fala Tennant, e eu, por algum mecanismo de mimetização, eu falo Tennant também, e eu morro quando eu vejo isso. É foda. Mas tipo, eles deram uma tardes de papel personalizada com o logotipo da TV Cultura embaixo. Que legal. Tipo, muito bacana. E o evento foi na véspera da estreia, né? Nossa, muito bom. E a TV Cultura passou as aventuras de Sarah Jane Smith inteiro e todo o Doctor Who até o Capaldi. Então, tipo, até o primeiro ano do Capaldi, se eu não me engano. Então, depois eles desistiram por algum motivo. Pô, que pena, né, cara? Mas até aí a gente já estava com o Doctor Who na TV a cabo e a gente estava feliz porque daí tinha BBC passando aqui e tal, até que a gente ficou órfão e está faz muito tempo sem ver Doctor Who na TV brasileira. Tem muito tempo. Né? É um saco. O último spin-off, a gente não chegou a ver nem sombra aqui no Brasil, né? Ele durou só uma temporada, né? De 8 episódios. Tipo, ele se passou na mesma escola onde o Capaldi Caretaker, né? Chamava e se chamava Class, né? Class. Né? E a gente não pôde ver, né? Dizem que ia rolar uma série animada e colocaram no YouTube. Existe, se você assistir, uma série animada curtinha, sabe? Episódios bem pequenininhos, boa pra caramba, mas tipo chamada Daleks, né? Ela é tipo o que Droids foi para Star Wars, né? Mas tipo foi só um experimento. Dr. Who adora lidar com experimentos, mas tipo não transformam isso num grande evento, né? Então, né? Tem as tirações de sarro que a TV inglesa fez, né? Talvez a mais famosa de todas. O Mr. Bean, né? Com o Rowan Atkinson. The Curse of the Fatal Death, né? Que é essa com o Rowan Atkinson, que é tipo um monte de gente aparece fazendo o papel do doutor, né? Então, é tipo o Cassino Royale, né? A versão do Peter Sellers do Cassino Royale. Todo mundo era 007 e todo mundo era Doctor Who. É muito legal, cara. Eu estava lembrando aqui que tiveram também algumas animações já do New Doctor, né? Eu me lembro uma especialmente com o David Tennant, uma animação do personagem do Doutor, do 10º Doutor, do David Tennant. Teve coisas muito interessantes. É uma série muito rica. E lembrando aqui, a gente falou de várias companions, né? Tem uma que eu gostava muito lá da época do Tom Baker, que era a Romana, que era uma Time Lady, né? Que tinha um nome impronunciável, Romana, blá, 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 um monte de coisa, mas que, para encurtar, for short, era Romana.
E eu achava ela muito legal porque ela fazia um contraponto legal com o Doctor, né? O Doctor, aquela coisa mais amalucada e ela mais centrada. O Doctor ele é cheio de nuances, eu acho muito bacana. Eu gosto muito da série. Mas a gente escapou de umas coisas boas, né? Tipo, Sarah Jane Smith aconteceu e eu tipo demorei para acreditar nisso, né? Porque não parece ideia de produtor de TV de jirico, mas eu não imaginei que isso atingisse um produto que nem o Doctor Who. Alguém um dia sugeriu, do mesmo jeito que surgiu Flintstone Kids ou alguém sugeriu um jovem Doctor Who, tipo, as aventuras do doutor com 14 anos de idade em Gallifrey. Jesus Cristo. Mas era o Russell T. Davies que estava lá, ele falou, não querem uma série da Sarah Jane, não? Ainda bem, né? Enfim, mas eu acho que a gente pode chegar num consenso, tipo, são 60 anos de série, gente. E nesses 60 anos, pontos de entrada para se a gente considerar que cada 10, 12 anos é uma geração, ele deve estar entrando na quinta ou na sexta geração de espectadores formados pela série, sabe? É muita gente, é muita coisa. E muita coisa boa. E muita coisa boa. E, tipo, se vocês fossem, Drews e o Cláudio, assim, quem é o doutor para vocês? Cara, é uma ótima pergunta. Cara, doutor... Cara, para mim o doutor seria o que eu gostaria de ser na vida. Eu acho que o doutor ele é velho, mas ele é extremamente jovem. Ele é mulher, ele é homem, né? Ele é um monte de coisa. Cara, eu acho que assim, ele é por isso que ele é tão fácil das pessoas se identificarem com ele. O doutor é um pouco a gente. A gente que deu certo, a gente não que não erra, mas tem o próprio doutor chega a falar isso num determinado momento, né? Ele se pergunta se ele é um bom homem. O doutor é um bom homem. Não sei se eu respondi para mim, mas eu acho que é isso. Eu vou pegar seu gancho aqui, Cláudio. Né, que pergunta desgraçada essa do Delfim, depois eu xingo ele muito no Twitter. Mas cara, a primeira coisa que me vem na cabeça, o doutor é um cara que tá ali dentro de mim, sacou? É o eu sem limite. Uhum. Sabe? Ele não tem limite moral, ele não tem limites físicos impostos a ele, né? De tempo, de espaço. E aí, quando você fala é o eu que deu certo, eu vou colocar que é o eu sem limite, sabe? Que tá ali dentro de mim, entendeu? Mas por estar dentro de mim, ele não consegue, ele não existe de fato, né? Ele não interage com o universo em volta, cara. Eu gosto de pensar assim, acho. E você, Delfim? Para mim, eu perguntei isso porque, para mim, o doutor é a encarnação do ideal humano. E é uma coisa muito, muito difícil isso, porque tem que ser representado por algo que não é humano, que é extra-humano, que é tipo alienígena no sentido de ser estranho à nossa natureza, porque ao mesmo tempo que ele tem tantas qualidades e ele é tão falível quanto a gente, ele tem essa carga de essa vontade de ser mais, de não desistir, de seguir em frente, de tipo impulsionar a sua história sempre em direção do que virá e nunca em direção do que já foi, sabe? Por mais que ele se revisite, por mais que ele não esqueça do passado dele, né? É um pouco que a gente esquece às vezes, né?
Tipo, eu penso sempre nesse recrudescimento do mundo em determinados sentidos em relação à extrema-direita, que é um pessoal querendo que o mundo pare, né? Uhum. Querendo, tipo, querendo literalmente que o mundo pare, né? Porque eles não conseguem acompanhar a velocidade que vai ser cada vez mais vertiginosa, cada vez mais alucinante, e a gente não... tipo, à medida em que a gente vai ficando velho, ou a gente embarca nessa aventura humana, que é o futuro, ou a gente vai virar o velho ranzinza da Havan, ou que fica tentando parar o mundo porque não quer que o novo venha, né? Eu sempre cito, absolutamente sempre cito o Belchior nessas horas, né? Tipo, quando ele escreveu em Velha Roupa Colorida que o novo sempre vem, Uhum. eu acho que esse conceito do Belchior de que tipo nada pode parar o futuro, sabe? E o doutor ele é esse ideal encarnado, sabe? Tipo, temos que avançar. Existe um futuro glorioso pela frente que um dia vai levar à nossa destruição, porque a gente pode morrer de eles, ou a nossa glória, mas a ideia é que a gente descubra isso sozinhos, Uhum. sabe? Então, tipo, esse ideal humano da descoberta, do avanço, sabe? Tipo, nunca olhar para trás, sabe? Lembrar, sim, mas não viver do passado, né? Tipo, ter ideia de É, que cada coisa que a gente vive, né, é uma coisa que soma a gente, assim como cada encarnação do doutor soma a ele, é. né? Eu acho que o doutor não é, por exemplo, como se fosse o além-homem do Nietzsche. Ele é o novo homem. Ele está muito mais para new, né, para novo, do que, mas sem aquela coisa divina, sabe, messiânica. O doutor ele não quer ser messiânico. Ele é simplesmente alguém que continua, né, e que continua sabendo do peso que é deixar para trás a neta, a mulher que ele ama, a esposa, os amigos queridos, ou deixar de ver os amigos para que esses amigos não morram, como aconteceu com Clara e com a Dona, né? Então é aquele homem que, como eu disse, é um homem bom, como você falou, é um alienígena, mas é um outro. Ou como o Drius falou, né? Aquela pessoa que é capaz de fazer coisas humanas, sendo mais humano que humano, né? Então, realmente, eu acho que é isso. É uma aposta no futuro, é um sonho para a humanidade. O dia que a humanidade puder ser, isso até me emociona, puder ser um pouco o que é o Doctor, a humanidade vai ser muito bacana. Talvez a gente esteja mais próximo daquele sonho lá do. E aí eu vou pular de série, né? Aquele sonho da federação do Gene Roddenberry em Star Trek, né? Uhum. Aquela grande federação onde as pessoas podem ser, né, quem elas são, desde que elas se respeitem, né, desde que haja respeito. E aí eu não estou fazendo propaganda do banco. Respeito. É, tendo essa palavra, tem todas as outras. Não, não é isso, né? Mas eu acho que é fundamental esse movimento. Eu acho que muito bem colocado isso que você colocou, Delfim. Eu acho que Daí, no fim, a gente acaba respondendo essa pergunta. Essa pergunta responde outra, né? Por que a série dura tanto tempo, né? Porque, tipo, é um ideal que não morre, sim. né? E, tipo, é um ideal abraçado por novas gerações, né? Isso é muito bom. Eu ia terminar, né, perguntando para vocês qual era o Doctor favorito. O Delfim já tinha falado ali, mas de lá para cá outros Doctors apareceram, né? Ou quais são os Doctors favoritos e quais Companions são os Companions favoritos, as Companions ou os Companions favoritos. Eu não sei se vocês querem falar um pouquinho ou se a gente encerra por aqui mesmo e deixa umas pessoas na expectativa. Ó, eu começo porque, tipo, eu já vou fazer barba, cabelo e bigode aqui, né? Tipo, meu doutor favorito é o Tennant, David Tennant. Uhum, Minha companion favorita é a Donna Noble.
Né? Apesar de eu gostar muito da Martha Jones, eu gosto a Martha Jones é maravilhosa. Né? Mas a dona é foda, né? A dona é foda em vários sentidos. Porém, o episódio que eu mais gosto, eu acho que eu nunca lembro, mas eu acho que é um episódio com a Martha, né? Em que a Martha praticamente não aparece no episódio, né? Mas eu posso estar errado se a Martha é a dona, mas tipo, tenho quase certeza que é a Martha, que é um episódio que não tem nem cara de episódio do Doctor Who, porque não aparece à tardes direito. Ele está num colégio? Não está no é colégio de vítima nenhuma, não. Uma escola militar? É uma escola ele militar? Não, ele está num planeta onde tem um trem navegando pelo planeta. Eu sei. E você não pode parar no planeta, e tipo, o que acontece lá dentro é incrível. Chama Meia-Noite o episódio, né? Que é um episódio simplesmente fantástico do Doctor Who, né? Então, eu acho que é um episódio que tira muito do Tennant, sabe? Ele é o puta merda. Eu acho que é da última série dele. Eu acho que é com a dona. Eu acho que é assim. E é tipo um episódio. A série já está chegando no fim, antes, tipo, a série regular, antes dos especiais que vão culminar na despedida dele, né? Já está culminando, está chegando na despedida da dona, tal, e ele tem essa ele é quase subjugado, ele quase vai embora, ele quase é destruído, né? É o doutor, tipo, sendo levado ao limite total, sabe? E colocado em dúvida, sendo colocado em xeque, não tendo o que fazer a respeito. E é uma trama completamente mental do episódio, onde quem salva a pátria não é ele, justamente por causa da solução da encrenca em que ele está, né? Tipo, ele não é o salvador da pátria, né? Ele pode ter, tipo, não dá para explicar, né? É um desses episódios incríveis do Doctor Who, e tipo e é um raro episódio no fim dessa trama em que tipo tem a dona, daí tipo tem rapidamente a dona, tem rapidamente a Rose Tyler, tipo, é um episódio acho que é do Russell T Davies mesmo, que ele que estava escrevendo tudo, e eu tipo recomendo, se você tipo, eu sei qual é esse episódio. Esse tipo de episódio é como o Blink, que é o episódio talvez mais famoso da série inteira, né? Reimaginada, que é o episódio onde os Anjos Lamentadores chegam, né? Os Weeping Angels. Tanto o Meia-Noite quanto o Não Olhe, Não Pisque, aliás, são episódios de entrada para o Dr. Who. Se você quiser entrar pelo meio, quero ver um episódio para ver se eu gosto da série. São 2 episódios muito bons, mas por mais que Blink seja um episódio foda pra caramba por causa... E é outro episódio em que o doutor não é tão protagonista. Eu acho né? O Blink é muito legal. E ele não dá spoiler da série, isso é bom também. Então, você pode ver, aí você volta lá no Christopher Eccleston e começa do primeiro episódio. Então, exatamente. Eu acho que são episódios que, assim, tipo, a série vai chegar aqui. Você não quer acompanhar como foi o processo? Dá um gostinho muito bom para as pessoas, né? É verdade. E você, Deus? Eu tenho né, o meu contato forte foi com o Tennant e com o Matt Smith e um pouquinho com o Peter Capaldi. O Matt Smith é o meu favorito por conta daquilo tudo que eu falei. Ele é realmente um humano não humano. Ele me convence muito disso. E a Companion, cara, cara, eu adoro a Amy Pond. A Amy é muito fofa, né? Eu adoro a Amy Pond, cara, principalmente porque ela tem reações com as quais eu me identifiquei muito, sabe? Aliás, os Pond são muito bons, né? Sim. A família Pond. E, né, depois, né, a ligação dela com a River e tal, isso. Mas, cara, que joia, que eu olhava e falava assim, cara, se eu tivesse nessa situação, era exatamente isso que eu ia fazer.
Agora, pertinho dela, a Clara, né, cara? Eu acho ela joia também. Mas a Amy Pond tá na frente por um focinho. Ah, muito bom. Olha, eu sou suspeito da série antiga. Eu tenho uma coisa muito legal com o Tom Baker. Inclusive, eu fiz questão de comprar a scarf, né, o cachecol dele no tamanho original. Ele é gigantesco, né? Não dá para usar no frio, porque se você enrolar aquilo no pescoço, você cozinha ali dentro. Ele é muito quente. Mas eu sou muito fã, né, dele, gosto da Romana, eu acho que muito bacana. Mas da série assim de Companion, eu acho o Brigadeiro. Eu sou fã do Brigadeiro, né? E nas séries novas, eu acho que essas companhias todas que vocês citaram são muito legais, né? Eu gosto muito do Tenet, não tem jeito. Eu gosto muito do Matt Smith, eu gosto do Capaldi, mas eu tenho uma coisa com o Tenet. Eu gosto muito dele. E de Companion, cara, tem dois que me roubam o coração. É que eu sou apaixonado pela Rose. Eu amo a Rose, assim. A Rose é bobinha, ingênua, ela tá lá desde o começo. Eu criei um afeto, a perda da Rose, a saída dela da série, eu não vou dar spoiler, né? Mas a saída da série foi uma das coisas que mais me comoveu, né? E o retorno dela depois, né, lá com Black Wolf. E com uma arma lá naquele episódio que eu não vou dizer qual para não dar spoiler. Bad Wolf, aliás, né, lá no final e depois como a arma secreta, me emocionaram muito. Agora, eu gosto muito do avô da dona. Cara, aquele personagem é do caramba. Eu acho aquele velhinho muito massa. Ele aparece pouco, são poucos episódios, mas eu acho ele fantástico. E o Capitão Jack, né, que teve série própria, aí por razões óbvias, né, ele teve uma série própria e eu desenvolvi um carinho muito grande pela Torchwood, que é a série dele. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma pessoa para exemplificar um bom companion, seria o avô da dona, que é um Que velhinho chama-se muito massa. Wilfred. Wilfred, isso. Wilfred Moore. E ele é muito massa. E agora, a gente já tem que terminar, o João vai ter um trabalho desgraçado para editar esse troço, mas tem uma cena que eu acho que é emblemática de que o Doctor Who representa em termos de mostrar como a vida pode ser diferente, usando as metáforas do futuro e do passado, que eu já contei um outro podcast sobre uma outra série, mas eu acho que merece ficar registrado aqui para quem gosta de Doctor Who ter isso aqui, que é um episódio que a Bill Potts e o Peter Capaldi, né, o Doctor interpretado pelo Peter Capaldi, estão presos, acho que na Inglaterra, com uma legião romana. E numa caverna, a Bill está presa com vários. É uma garota lésbica, é a primeira personagem assumidamente lésbica, companion do Doctor, e ela está numa caverna com os legionários romanos. E pela mágica da Tardes, ela fala latim. E os romanos entendem ela falando inglês, eles entendem o que ela diz. E aí ela é muito jovem, os legionários todos jovens, e aí de repente o centurião se apaixona por ela, o decurião, né, se apaixona, acha ela interessante e propõe um relacionamento íntimo com ela, já que eles estão ali presos naquela caverna, não tem o que fazer. E ela fala assim: olha, você é muito bonito, você é um cara muito legal, mas você me desculpe, eu gosto de garotas. E ao invés dele ficar bravo, ele fala assim: ah, você é que nem o fulaninho ali, né? E fala do colega dele, um outro soldado romano, um outro legionário. Ele é diferente de todos nós que gostamos de garotos e de garotas. Ele só gosta de garotos. Que mostra que para os romanos você não ser bissexual era uma coisa estranha, porque para eles era natural as pessoas gostarem de homens e mulheres. E eu acho isso muito emblemático, né? Aí eu não estou fazendo aqui, como é que chama eles, o pessoal da direita chata fala aí, passando pano ou fazendo lacração, nem nada, não. Mas eu acho isso fantástico, né? As pessoas podem gostar de quem elas quiserem. Porra, cara, não gostaram de você? Pô, não é porque você não é uma pessoa, de repente a pessoa não está afim de você, simplesmente isso. E ao mesmo tempo ela pode ter direito de gostar de quem ela quiser. Eu acho que Doctor Who é muito assim, porque passa isso com naturalidade para crianças, para adultos, para todo mundo que tiver um bom coração, como o doutor tem, né? Todo mundo que é uma pessoa boa, como ele tenta ser uma pessoa, agora uma pessoa literalmente, que ele já foi mulher, né? Um homem bom. Eu acho que é muito por aí.
Assim falava Zaratustra. Vamos então. Né? E assim terminamos mais um episódio de Fricção Científica. Né? Fricção Científica. Né? Bom, gente, então vamos. Palavras finais, despedidas? Palavras finais. Vamos lá. As minhas palavras finais são flat, cemitério, apartamento. As suas palavras finais, Drills. Eu queria, cara, Fala aí. Diga. Esse podcast aqui, cara, me deixou profundamente emocionado, cara. Tem falas do Delfim aqui e do Cláudio que me tocaram lá no fundo, bicho. Eu comecei a lembrar o tanto que eu gosto de Dr. Who, cara. Vou pegar a série do Capaldi que eu não vi para ver e, cara, assistam, vocês que estão ouvindo a gente, dê o seu jeito, assista Dr. Who, que é um negócio muito legal e muito diferente de tudo que você está acostumado a ver. Bom, gente, eu faço minhas as palavras dos meninos e eu também me emocionei muito pensando nessas coisas. Saudade enorme do Doctor, espero que em breve possa vê-lo no Brasil. E as palavras finais que eu vou dizer são Gallifrey stands. Beijo grande para todo mundo aí, espero que vocês voltem no próximo. A gente em breve deve ter novidades para vocês. Abração, gente. O episódio o filme do Peter Cushing se chamava Doctor Who, Doutor Who, aliás, e a Guerra dos Daleks. Doutor escrito com DR, ponto, para você poder ler do jeito que você quiser. Perfeito. Vamos lá, pessoas. Beijo grande.